Olá, tudo bem? Tem uma palavra para você, para mim, para nós, neste domingo, Dia dos Pais. Não tem muito a ver com os pais, mas é uma palavra do Pai Maior para minha e para sua vida. Recebe aí, se gostar, compartilha, deixa seu comentário. Seu comentário é sempre importante para que nós possamos continuar o nosso trabalho do encontro com Deus Pai, né? É um encontro com o Senhor na palavra, um encontro com o Senhor, com o nosso Pai na oração e um encontro com o Senhor, comigo e contigo aqui no nosso canal. Eu quero falar hoje sobre a pesca maravilhosa os primeiros discípulos. Está lá em Lucas. Hoje eu quero trazer a referência de Lucas, porque também tem em Mateus e em Marcos, mas eu quero precisamente ler em Lucas, que diz assim, o doutor Lucas: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Eu disse lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance a rede de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Eu disse: sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado para que fosse ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo então Simão, Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante será pescador de homens. Gente, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nada tenho se do alto não me vier. Fale comigo e através de mim essa palavra poderosa que o Senhor ministrou em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Olha só, quando eu li essa palavra, o Espírito Santo começou a ministrar forte no meu coração. Ela é uma palavra que é muito ministrada em todas as igrejas, já ouvi ela várias vezes, e toda vez que eu ouço, mais ainda o Espírito Santo fala comigo, e tenho certeza que com você também. Aqui nós vemos um cenário onde Jesus estava palestrando para a multidão. A multidão o apertava, crescia consideravelmente, e Jesus vai ver no mar, vê ali no lago dois barquinhos. Ele sobe em um deles que vem a ser o de Simão, e pede para o barco se afastar um pouquinho para que ele pudesse ter liberdade ali de ministrar, de pregar para aquela multidão. Quando ele terminou, ele pede para os barcos, tinha dois barcos, tá? E um deles era o de Simão, e ele entra, aí ele sobe no barco, se afasta e continua pregando. Eles estavam ali lavando a rede, porque eles já tinham pescado a noite toda e não tinham conseguido nada na história, na realidade, no acontecimento, digamos assim. Quando acabou de falar, que Jesus, ele se afastou da praia. Aí quando ele acabou de falar, Jesus fala: bom, Simão, agora você vai pegar o barco e vai voltar e vai jogar a tua rede. E Pedro fala, não, o Simão fala: não, mas nós pescamos a noite toda, mas tudo bem, sobre a sua palavra eu vou fazer. Bom, eu quero parar um pouco aqui, que eu quero considerar com você alguns pontos que eu li aqui. A primeira ponto que eu quero considerar é: Jesus afastou-se um pouco da praia. Sabe o que isso aqui mexe comigo? Sabe o que isso aqui fala comigo? Que às vezes, para que possamos deixar Deus falar através de nossas vidas, para que a voz de Jesus seja ouvida, precisamos nos afastar.
de alguns lugares, de algumas pessoas, de alguma situação, para que a voz de Deus seja ouvida, porque muitas das vezes as pessoas estão ouvindo a você, a mim, as nossas palavras, mas não estão conseguindo ouvir Deus, ou estão até misturando a nossa voz com a de Deus. Para que elas possam ouvir Deus, precisamos sair de cena. Para que elas possam ouvir a voz de Deus, precisamos sair do meio do tumulto, da confusão, nos afastar para que a voz de Deus consiga ser ouvida, tanto pelas pessoas através da nossa vida, quanto para nós mesmos, porque ouvimos tantas coisas, tantas pessoas, tantos, eu não quero falar, mas tantos disses, né? Eu disse que ele disse que aquilo, que deixamos de ouvir a voz de Deus. Tem um louvor que ministrou muito comigo nesse tempo, tem ministrado comigo e com a minha filha, principalmente no processo que passamos do hospital, onde eu tive uma experiência com Deus Pai, e eu trago aqui para vocês sempre um pouquinho, a conta gota, que diz assim: preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua. Então esse louvor, ele gritava na minha alma, e quando eu li essa palavra, encaixou. Precisamos ausentar. Jesus, ele se afastou para que fosse ouvido. Porque ali no meio, imagina o povo espremendo para lá e para cá, querendo tocar, arrancar milagre, arrancar isso, arrancar aquilo. Ele não estava sendo ouvido. É igual assim, quando você está trabalhando, fazendo a obra de Deus, as pessoas, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. As pessoas, a gente vai orar pelas pessoas, não vamos deixar de orar. Mas a palavra começa a não ser ouvida porque as pessoas estão se beneficiando com a oração. Com aquilo que você, não, já estou tendo o que eu preciso, eu quero cura, tu ora, ele cura. Eu quero porta de emprego, tu ora, a porta abre. Não você, mas o Senhor Jesus faz. Então para que eu vou ouvir palavra? Eu vou lá, ela ora, eu recebo. Não, Jesus se afastou. E aqui nós aprendemos que às vezes precisamos sair de cena para que a voz de Deus seja ouvida por nós e pelas pessoas ao nosso derredor também. Isso para mim bateu muito forte, é tremendo. E o restante da história, como você já conhece, ele vai, né, afasta um pouco da praia, entra. Depois que ele termina de pregar, o que ele vai dizer para para Simão? Vai lá na frente e lança de novo. Então aquele momento ali que ele estava lavando a rede, aquela multidão toda, Jesus pregando, serviu para quê? Para Pedro parar de ouvir a sua dúvida, a sua insegurança, o seu medo, a sua incerteza e passar a ouvir o quê? A voz de Jesus. Deu pra entender? O que ele falou? Ali ele estava naquele movimento triste, tira a rede, bota a rede, limpa a rede, não pescou a noite toda, e Jesus pregando, Jesus falando, não estava nem ouvindo Jesus. Ele queria saber, meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas, né? Eu vou resumir porque o tempo está reduzido. Resumindo, Jesus entrou no barco, afastou, falou o que tinha que falar, ministrou o que tinha que ministrar, e em seguida disse, agora vai e lança a rede. Então é sobre a palavra. Aí que Simão disse? Pescamos a noite inteira, mas não conseguimos. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar novamente. Eles primeiro se alimentaram, depois foram e sobre a palavra ativaram a sua fé, praticaram a sua fé. Você está conseguindo entender o que Deus está falando aqui? Comigo e com você? É sobre a palavra de Deus. Não é sobre o eis que te digo, não é sobre a palavra do pastor, da irmã, do círculo de oração. Não é. É a palavra de Deus, o Deus Pai. E sobre a palavra dele, lança a tua rede. Não é sobre a palavra que você quer de oração do irmão. É sobre a palavra dele. Nada contra a oração. Mas não coloca a tua confiança no homem. Coloca em Deus. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas nós precisamos fazer menção ao Senhor dos Exércitos. É Ele, é sobre a palavra dele que o milagre acontece. E jogando rapidamente lá para o final para encerrar. O que mexeu muito comigo também aqui é que no final ele vai dizer... Jesus vai dizer, né? O Pedro, Simão, né? Que a palavra menciona Simão, vai pescar com tanta fartura que o barco, ele precisa do barco do amigo, ele precisa de ajuda porque já tinha muita coisa, ou seja, ele enriqueceu. Ele poderia ter vivido o resto da vida dele confortavelmente, mas o que ele faz? Jesus disse para ele, você será pescador de homem. Ele larga tudo e vai seguir o dono da bênção. Muitas das vezes nós largamos a bênção para poder vivenciar o milagre. Mas Jesus está me convidando e te convidando a largar tudo para seguir o dono da bênção, porque da onde veio aqueles peixes, ele sabia que tinha muito mais. Pega isso para sua vida e não largue Jesus por nada. Amém?